De maneira geral, todos os laudos, todos os profissionais da área da psiquiatria, da psicologia criminal que avaliaram Chagas, que aplicaram testes psicométricos no Chagas, chegaram a uma conclusão, que o Chagas ele tinha uma parafilia específica chamada pedofilia. Bom, os crimes confirmam isso. O Chagas era um psicopata, pedófilo, sádico. Então ele unia essas três pólvoras e virava uma grande bomba. Tornava ele um predador, inclusive, muito eficiente. Lembrando que nem todo criminoso em série é psicopata, mas nesse caso o Chagas era um criminoso em série, psicopata, sádico, pedofílico. Nós temos que entender que quando eu falo predação, o predador ele busca vítimas e presas mais fáceis na natureza. O nosso predador entre a espécie, que são os psicopatas, buscam vítimas mais frágeis. Por isso que o Chagas buscava crianças. Ele pegava uma baladeira, dava para o garoto, olha, vamos caçar passarinho, vamos pegar a jussara, que é uma fruta muito próxima do açaí. Ou seja, coisas de menino, brincadeiras de menino. Então era muito mais fácil, ele chamaria muito menos atenção também chamar meninos em vez de sair andando com uma menina. Dentro da minha análise desse caso, eu percebo que o Chagas escolhia os meninos porque era mais fácil de manipular, de controlar e de agir. Ele está preso, encarcerado, a mando da justiça e ali vai ficar. Só que temos uma outra problemática. Porque no Brasil, é cláusula pétrea na Constituição, não temos prisão perpétua, nem pena de morte. Então o Chagas vai sair. Em algum momento, obrigatoriamente ele, todos os serial killers do Brasil, vão sair. Há um argumento pobre de que endurecer as leis é uma vingança inadequada contra indivíduos que são vítimas da sociedade. Não é bem assim. Isso é um raciocínio um pouco fantasioso com relação ao comportamento criminal. Esses indivíduos são sádicos, são predadores, são maus e vão continuar perpetrando a sua maldade. Então a sociedade, de certa maneira, não pode ser vítima também. Uma lei mais rígida, mais dura para esses serial killers, para esses psicopatas, não é puramente uma vingança social. Eu acho que o raciocínio, a premissa é outra, é a proteção da sociedade. Em casos como Chagas e outros, era necessário ampliar esse tempo de cárcere para que ele não volte para a sociedade para cometer as atrocidades, a maldade e o rastro de maldade que ele deixou. Essa é a grande verdade. O Chagas deixou um rastro de maldade, de perversão. É um dos criminosos mais sádicos que nós tivemos. Então uma pessoa como essa não pode voltar para o convívio social para cometer os crimes que ele cometia anteriormente. Eu acho que essa é uma pessoa que não tem a mínima condição de convivência em sociedade. Ele é perigoso, ele tem 42 assassinatos e ele me parece que se sair vai cometer outros tantos. Eu não pagaria para ver, eu acho que ele é uma pessoa que devia ficar encarcerada para o resto da vida. Quando se fala de crimes contra crianças, é uma transgressão de um dos pilares da nossa cultura, que é a infância. Nossa cultura ocidental, moderna, ela é pautada, né, no cuidado à criança. E falando de violência sexual contra crianças ainda mais, né? Perceba que se nós falamos de violência física contra crianças, nós não temos tanta dificuldade em escutar isso do que violência sexual. Porque nós temos uma cultura que acredita ainda, né, que violência física contra crianças é um método educativo. Então nós não nos assustamos, pelo menos tão rapidamente, com a notícia de uma violência física contra crianças, diferente quando se fala de violência sexual. A maioria dos presos criminais não são psicopatas. São pessoas que agiram por impulsividade, por agressividade. A psicopatia, ela acontece em 0,5% da população. E não é todo psicopata que vira criminoso homicida. Tem um grau de psicopatia, tem uma escala de Hare que mede a psicopatia.
Tem os psicopatas assassinos, que são mais raros ainda, e os psicopatas que têm parafilias ainda mais raro. Então não é uma coisa normal, é bem raro que isso aconteça. Não é a maioria dos psicopatas, e os psicopatas já são 0,5% da população, que não é uma incidência tão alta assim. Muito, muito raro. O Chagas, ele foi considerado imputável, ou seja, esse transtorno de personalidade antissocial não é considerado para o direito assim uma doença mental. Para o direito, o que importa? Importa se no momento que o sujeito comete o ato, ele estava com prejuízo da compreensão de que aquele ato é reprovado pela lei e pela cultura. Quando que isso ocorre? Quando o sujeito está num surto psicótico ou quando ele está sob efeito de substâncias, por exemplo, né, determinadas substâncias e tal. Ou ele foi enganado, a depender da situação, né? Mas então o direito vai pensar nessa esfera da consciência e também na outra esfera que é da volição, que a gente chama, que é a pessoa, quando ela sabe que aquilo é reprovado pela cultura e pelas leis, será que ela consegue, né, se controlar? No caso do transtorno de personalidade antissocial, com esse especificador da psicopatia, ele consegue entender perfeitamente que o que ele cometeu era reprovado pela lei. É por isso até que faz escondido, né? Toma todos os cuidados, né, para não ser identificado. Então, no caso dele, ele foi considerado imputável, quer dizer, ele recebeu uma pena. No Brasil, a pena, ainda que seja, né, enorme, o tempo de reclusão, de privação de liberdade máximo é 30 anos. Então, depois de cumpridos esses 30 anos, ele vai sair. Essa é hoje o nosso ordenamento jurídico. Quando a pena é menor, tem até as situações em que o sujeito sai antes, né? Por trabalho dentro da unidade, por bom comportamento. Mas no caso dele, com uma pena desse tamanho, ele vai sair em 30 anos, a não ser, né? E aí é algo que inclusive se debate e se precisaria até debater ainda mais, o que fazer com algumas pessoas que não poderiam estar na sociedade sem vigilância. E aí é uma questão importante para o direito e para a saúde mental, né, se pensar. No caso do Chagas, ele não é considerado doente mental, mas ele também não pode viver em sociedade, né? Então, como fazer essa vigilância? É um debate sociológico, filosófico. A solução que nós encontramos até hoje foram as prisões, né, que não funcionam. Nunca funcionaram em nenhum lugar, Não melhora o sujeito, não traz benefício algum para a vítima do crime, né? Que benefício a vítima tem dele estar ali, a não ser sentimento de vingança, né? Tem ainda os gastos públicos ali, com a manutenção de pessoas privadas de liberdade. Entretanto, até hoje nós não descobrimos uma outra alternativa. Talvez nós escolhemos mal o tipo de crime que nós encarceramos. Vocês vejam que as unidades prisionais têm de 85% a 90% de pessoas que estão ali por envolvimento com tráfico, ou seja, com comércio de substâncias, né? Então, a criminalização do comércio de algumas substâncias precisaria ser seriamente pensada, né? Quem estuda a questão das drogas sabe que isso é totalmente equivocado. E aí nós teríamos aí 15% das outras pessoas. E muitas vezes no Brasil, não só aqui, mas aqui, há uma seletividade, né? Em termos de cor da pele, de classe social, de gênero. Então, se a gente só utilizasse a privação de liberdade para as pessoas que de fato precisariam ser privadas de liberdade, nós teríamos pouquíssimas pessoas presas em comparação com o que temos hoje. O Brasil é segunda ou terceira população carcerária do mundo, né? Isso em termos brutos. Percentualmente falando, o Brasil talvez seja o que mais se encarcera, né?
Então, a gente precisa rever seriamente, né? O que se sabe é que devemos investir em penas em meio aberto. Prestação de serviço à comunidade, isso a gente já sabe, né? Mas a gente precisaria pensar num recurso além desse, que é esse desafio. O que fazer com pessoas que não podem viver em sociedade? E isso pode ser, inclusive, por falta de presença do Estado, né? Também, né? Não só, claro, né? Mas também por isso.